Shalom, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Meu nome é Eli Simberg e hoje o meu objetivo é apresentar para você o real significado da palavra gentil no hebraico bíblico e também o plano de Deus para os povos gentílicos em seu reino, no reino de Deus. Muita gente se ofende quando é chamado de gentil. Inclusive aqui no próprio fórum já escutei alguém falar sobre isso. E isso acontece por causa da má influência religiosa que deu aí um sentido meio controverso nos textos bíblicos. Alguns crentes gentios pensam que o termo bíblico se refere exclusivamente ao paganismo. Porém, gente, não é bem assim, tá? Você tem que prestar atenção no que diz as Escrituras. Tudo dependerá do contexto em que a palavra for apresentada, tá joia? Por isso, muitas pessoas hoje em dia querem se tornar judeus, ou utilizam-se do termo gentil aplicado também à nação de Israel para, de algum modo, se considerar espiritualmente parte das tribos físicas de Israel, e isso está errado. Uma coisa, gente, não tem nada a ver com a outra, tá joia? Não digo que seja errado o povo de Deus, que de forma geral é composto por israelitas e gentil, ser chamado de Israel de Deus, tá, gente? Não é errado. Porém, os gentios crentes precisam entender melhor a importância da nação física de Israel no cenário bíblico e também dentro do contexto profético. Senão as coisas vão ficar aí meio fantasiosas, né? Por causa da espiritualização do termo Israel de Deus, a maioria dos crentes não compreendem corretamente os planos de Deus. Isso é muito prejudicial, tá, gente? Você tem que tomar cuidado quando você utiliza esse termo Israel de Deus. Por outro lado, a Bíblia apresenta que todas as nações, independentemente de Israel, estão inclusas onde? No plano do eterno. Cada um no seu devido lugar. Isso eu até já apresentei em outros vídeos, né? Segundo as escrituras, em hebraico, o termo goi, traduzido como gentil, se refere a quê? A multidão de pessoas, a povos, nações. Veja que todas as tribos físicas de Israel também foram chamadas de povo santo, ou seja, goi kadosh. No texto em hebraico, gente, está escrito assim: Ve'atem tihu li mamlechet kohanim ve'goi kadosh. Ele advarim asher tedaber el binei Israel. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, gente, no hebraico bíblico, a palavra goi não está exclusivamente relacionada ao paganismo, mas a povo, de forma geral, pessoas, né, nações, cada um conforme a sua tribo, sua língua e sua nação, independentemente de ser descendência na carne dos filhos de Abraão. Isso é muito claro, tá, gente, dentro do contexto bíblico, profético e tudo mais. O apóstolo Paulo questionou em sua carta dizendo: é porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, gente, só existe um Deus, e Paulo se referia ao único e verdadeiro Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Yaakov, o Deus da nação de Israel. Por isso, é muito importante considerar que, apesar de Paulo ser descendente da tribo de Benjamim, já naquela época sua tribo era representada por quem? Pelo judaísmo. Paulo deixou claro que Deus é Deus de todos os povos que o aceite, e não somente dos judeus, ou seja, das 12 tribos de Israel. Paulo pregou a mensagem monoteísta aos povos gentios e as boas novas do Messias a quem? Aos israelitas da diáspora, ou seja, aos judeus de todas as tribos que estavam e ainda estão no exílio e frequentam o quê? Suas sinagogas no mundo todo, né? Por isso que está escrito: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a
Bereia, né, uma cidade gentia, e eles, chegando lá, foram onde? A sinagoga dos judeus. Né? Aqui o termo é generalizado. Ora, estes judeus foram mais nobres do que os judeus que estavam onde? Em Tessalônica, outra cidade gentia. Por outro lado, o apóstolo Paulo disse aos povos gentios que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Veja que Paulo se considerava privilegiado por também levar a mensagem do Messias aos povos distintos que não são israelitas, que não eram israelitas. Então, gente, ninguém precisa se preocupar ou se ofender por ser chamado de gentil. Isso não é menosprezo, tá, gente? Não é. Ser gentil não significa exclusivamente ser ímpio, pecador, nada disso. Da mesma forma que ser descendente das 12 tribos de Israel na carne não garante as bênçãos ou a salvação automática para nenhum israelita. Isso não existe. Assim como há israelitas pecadores, também há gentios pecadores. E por isso Paulo disse a Pedro, numa discussão que eles tiveram, que nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Aqui você vê claramente que o termo judeu na época de Paulo era usado de forma geral para identificar qualquer israelita ou hebreu da diáspora e da nação de Israel que estava sob o domínio romano. Então não importa de que tribo que você era chamado de judeu e isso continua até hoje. Apesar de Paulo ser da tribo de Benjamim, ele afirma a Pedro que os israelitas são judeus por natureza, e isso comprova o fato de que o judaísmo representa os israelitas das 12 tribos de Israel há mais de 2.000 anos, muito mais de 2.000 anos. Inclusive, já na época do domínio persa, os israelitas, de forma geral, eram também chamados de judeus. Basta você conferir aí o livro de Esther. É muito claro, você não tem que espiritualizar nada. Então, gente, assim como os judeus não se tornam gentios, os gentios também não se tornam judeus. Por isso, Paulo diz, e se alguns dos ramos, que são os judeus, foram quebrados, e tu, gentios, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, que é Israel, não te glorie contra os ramos, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, gente, como eu já falei em outros vídeos, o judaísmo não é somente uma religião, tá? Não é. Mas ele também representa a identidade física de todas as tribos físicas de Israel. Porém, isso não inclui proselitos, tá joia? No contexto bíblico, o estrangeiro que vive entre os povos de Israel continua sendo estrangeiro. Porém, ele tem os mesmos direitos e deveres conforme a lei de Deus. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. Então a Torá, ela deixa muito bem claro esse detalhe, tá joia? Outro detalhe interessante a ser considerado é que quando Paulo diz a Pedro que nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, Paulo quis dizer que dentre os gentios há pecadores, inclusive israelitas, mas nem todos os gentios são pecadores. Por isso, Paulo escreveu aos gentios dizendo, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas, porém, os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, é dentro deste contexto que Paulo diz, é porventura Deus somente dos judeus?
E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Você consegue entender que interessante esse estudo, esse conceito, né, bíblico que Paulo apresentava aos próprios gentios? Se você entender o plano da salvação de Deus para a humanidade e a finalidade da nação física de Israel, com certeza você não será confundido por doutrinas equivocadas que incriminam o termo gentil ou por outras teorias que querem transformar gentios em israelitas. Tá joia, gente? Tem que tomar muito cuidado com isso. Note que o apóstolo Paulo escreveu aos gentios crentes que eles devem andar conforme a doutrina estabelecida para eles e a paz e misericórdia sejam, sobre eles e sobre quem? Sobre o Israel de Deus. Veja que o termo Israel de Deus inclui primeiramente os judeus remanescentes, das 12 tribos de Israel e também os povos gentios, que são enxertados onde? Na oliveira, que é Israel. E por isso, novamente, Paulo escreveu aos gentios que, naquele tempo, os gentios estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, no Messias, em Cristo, Yeshua, Jesus, vós que antes estáveis longe, distante, já pelo sangue do Messias, de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Então você vê que interessante, gente? Paulo deixou super evidente que os gentios crentes se aproximaram da comunidade de Israel através de quem? Do Messias. E também se tornaram, de forma geral, o povo de Deus. Note que em algumas vertentes do cristianismo, o significado da palavra goi ou gentil foi isolada e atribuída exclusivamente a pecadores. E por isso existe muita confusão aí no meio das igrejas, um problema de identidade. Isso aconteceu porque as denominações cristãs se autodenominaram no passado exclusivamente o Israel espiritual, alegando de forma generalizada que os judeus rejeitaram a Jesus e por isso eles também foram rejeitados por Deus. E agora a igreja é o Israel espiritual. Essa teoria generalizada e difamatória, gente, com base em versículos descontextualizados, gerou aí a ridícula doutrina da substituição, que hoje muitos teólogos já estão até abandonando, deixando de lado, Note que o contexto da salvação não existe diferença entre povos israelitas ou gentios. Porém, sobre as 12 tribos físicas de Israel, representada aí pelos israelitas remanescentes, continua firmada a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, o culto e as promessas, conforme o plano de Deus anunciado a quem? Anunciado aos patriarcas, através dos profetas, inclusive também aí pelos apóstolos. Então, gente, no reino messiânico, os povos gentios serão recompensados porque está escrito que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Messias, o Senhor, servis. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, gente, não percam tempo com doutrinas que tentam transformar gentios no povo de Israel, físico, ou espiritual, ou vice-versa, pois a nível de salvação e bênçãos, isso não faz a menor diferença. Conforme já vimos em outros vídeos aqui mesmo no canal, o apóstolo Paulo deixou super claro em Romanos capítulo 11 que o zambujeiro não é transformado em galhos originais da oliveira e nem em tribos de Israel, mas foram feitos participantes das promessas representadas pela seiva da oliveira.
Esse enxerto do zambujeiro na oliveira levará os gentios a quê? A sua plenitude. Por isso, Paulo escreveu no mesmo capítulo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, que o endurecimento veio em parte, tá? Em parte, sobre Israel, a nação, as 12 tribos, até que os gentios alcancem a plenitude. A plenitude dos gentios é visto no conceito de salvação e reino de Deus. E por isso também está escrito: os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. E as nações dos salvos andarão à sua luz, a luz de Deus, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, gente, a nação de Israel, ela é única e ela é formada exclusivamente por suas 12 tribos. As nações gentílicas da terra são muitas e são formadas por tribos, povos e línguas, conforme nós lemos lá em Apocalipse. Elas já existem antes mesmo, gente, da nação de Israel. Os judeus e os gentios salvos são, de forma geral, o povo de Deus e habitarão com Deus, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o quê? O seu Deus. Então, gente, para encerrar, é muito importante considerar que as tribos de Israel não se tornam gentias e nem os gentios se tornam membros das tribos de Israel, porque todos são importantes para Deus e por ele fomos criados à sua imagem e semelhança. Deus alertou os filhos de Israel através dos profetas, dizendo à nação física que seria espalhada dentre as nações, mas bem grande, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, ou seja, o dia do Senhor, que os profetas dizem, né, que não haverá luz naquele dia, haverá trevas. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países, e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Então, como você pode ver, a nação física de Israel continua sendo um marco entre as nações gentílicas e os gentios chegarão à sua plenitude através da restauração completa do Israel físico, quando? No dia da vinda do Messias, né? Então, gente, o nosso foco ele deve permanecer exclusivamente na obediência ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó e na fé no Messias. Caso contrário, nenhuma boa promessa será válida para o transgressor, a não ser a promessa do quê? A promessa da destruição, independentemente de ser israelita ou gentil. Note que a nação física de Israel é um grande exemplo do amor, da justiça e do juízo de Deus. Não se atrelem somente ao amor, porque Deus também é juízo, é justiça. Então, sendo assim, espero que o vídeo tenha sido claro e objetivo. E eu vou ficando por aqui, desejando a você um forte abraço desde Jerusalém e a gente se vê no próximo vídeo. Shalom, shalom.